saúde é um fenômeno social e biológico. A situação de saúde de cada indivíduo depende da forma como ele se relaciona com o ambiente, o trabalho e com outras pessoas. Envolve acesso à alimentação, saneamento básico, educação, planejamento urbano. É por isso que as populações mais pobres de regiões tropicais remotas, com pouco ou nenhum acesso à saúde, são as vítimas em potencial das chamadas doenças tropicais negligenciadas. Enfermidades que atingem hoje mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e recebem essa denominação porque afetam majoritariamente os pobres, mais vulneráveis. O Brasil reúne grande parte das 20 doenças negligenciadas que são listadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O nosso país é líder na América Latina em casos de doenças de Chagas, leishmaniose, dengue, esquistossomose e hanseníase. Patrícia é coordenadora do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, MORHAN. A entidade luta pela garantia e respeito aos direitos humanos das pessoas que têm a doença. Dentre as missões estão a de informar a sociedade e eliminar o estigma que envolve a hanseníase, preconceito que Patrícia sentiu na pele antes e depois de receber o diagnóstico. Eu era costureira e eu comecei a desenvolver uma certa dor e inchaço nas mãos e nos pés, né? Isso por volta de 2010, 2011, mais ou menos. Era uma situação muito dolorosa, não só pelo fato da dor mesmo, mas assim, dos colegas de trabalho, de achar, ai meu Deus do céu, a pessoa fica fazendo corpo mole para não trabalhar. E chegou ao ponto de sair do trabalho e não poder vir para casa porque eu tinha tanta dor que eu tinha que ficar sentada na porta do trabalho esperando eu melhorar. Os médicos do trabalho chegaram a suspeitar de reumatismo. E aí eu fiquei 1 ano tomando Bezontacil, de 3 em 3 dias, 9, 15, 30, e assim ia espaçando o tempo durante 1 ano. E não melhorava. Além das dores, inchaços, formigamentos, começaram a aparecer nódulos e manchas na pele, típicas da hanseníase. Mas ainda assim foram 7 anos de angústia e incertezas, quando finalmente foi diagnosticada um misto de alívio e novas dores. Veio a melhora, mas vieram outros problemas, né? Primeiro porque a cor da minha pele mudou muito, né? Por conta da clofazimina, que faz parte do tratamento. E eu fiquei uma pessoa irreconhecível, assim, do que eu era antes para o que eu fiquei depois. Algumas pessoas olhavam para mim e falavam, meu Deus, o que aconteceu com você? E eu sempre fui muito magra, eu nunca pesei mais do que 50 quilos. E de repente eu estou pesando quase 80, por conta da prednisona. Eu não imaginava que a doença tinha um estigma muito grande. Por ser crônica e transmissível, a hanseníase ainda é vista por muitas pessoas como lepra, termo usado na década de 1920, quando os doentes eram excluídos do convívio social e enviados para leprosários. A transmissão só ocorre quando o doente não faz o tratamento adequado e tem um convívio intradomiciliar, mora ou convive na mesma casa com uma pessoa saudável por um tempo superior a 2 anos. A hanseníase está entre as 20 doenças tropicais negligenciadas listadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, ao lado da doença de Chagas, leishmaniose, dengue, chikungunya, esquistossomose, tuberculose e raiva. Elas são causadas por agentes infecciosos ou parasitas e consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Afetam mais de 1 bilhão de pessoas em mais de 150 países e aparecem com maior frequência na Ásia, África e América Latina. Apesar de algumas estarem presentes há milhares de anos, seguem sem erradicação. Para este advogado e doutor em saúde global e sustentabilidade da USP, além do estigma, a falta de interesse da indústria farmacêutica é um dos grandes entraves no enfrentamento a essas doenças. Desde que houve a assinatura do Tratado de Marrakech em 1994, com a criação da Organização Mundial da Saúde e a assinatura do Acordo Geral sobre os Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, nós tivemos um patenteamento mínimo
né, nas mais diversas searas científicas, incluindo a seara farmacêutica. E isso gerou um grande entrave no acesso a medicamentos para doenças tropicais negligenciadas, uma vez que elas não têm interesse de mercado. Esse quadro só vai ser possível de uma verdadeira reversão com investimento maciço em pesquisa, desenvolvimento e inovação. As pessoas costumam dizer que a hanseníase é uma doença negligenciada, mas não é a hanseníase. São as pessoas que são negligenciadas. E para repercutir as questões sociais, econômicas, clínicas que envolvem as doenças tropicais negligenciadas, eu recebo neste primeiro bloco do Viver Melhor, Dr. Pedro Vasconcelos, que é professor da Faculdade de Medicina do Departamento de Patologia da Universidade do Estado do Pará e também presidiu até o finalzinho do ano a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Doutor Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Rafaela, um prazer. Obrigado à produção, a você pelo convite. E digo que é com enorme satisfação que estou aqui na TV Justiça para nós falarmos, discutirmos um pouco e orientar a população em geral sobre essas doenças que trazem esse nome, como até a paciente da hanseníase falou, que as doenças são negligenciadas, mas na verdade quem é negligenciado é a população, essa população mais pobre, carente, que não dispõe de recursos para serem atendidas, não dispõe do mínimo de civilidade pelos órgãos que são responsáveis pelo saneamento básico, infraestrutura, saúde, educação, e nós sabemos que quanto mais negligenciada é essa população, maior a incidência dessas doenças, que foi cunhada justamente por essa negligência. Há estudos no mundo todo mostrando que para cada, digamos, R$100 que você investe em saneamento e medidas que vão favorecer o saneamento, você tem um retorno de quase 100 mil em termos de proteção e de qualidade de vida. Portanto, o investimento em saneamento deveria ser uma prioridade para que pudéssemos poupar dinheiro que hoje é investido para tratar. Doutor Pedro, quais as doenças negligenciadas que aparecem com maior frequência aqui no nosso país? Bom, Rafaela, aqui no Brasil, eu diria que hoje a que puxa o carro, digamos, das doenças negligenciadas é o dengue. O dengue, cada ano nós temos mais de 1 milhão de casos notificados oficialmente. E veja bem, e a Organização Mundial de Saúde diz que para cada caso notificado nós temos entre 10 a 100 casos que não são notificados. Então, você já tem uma ideia do impacto que os 4 serotipos do dengue causam. Lembrando que a imunidade por um dengue não protege contra os outros. Então, você pode, em tese ou teoricamente, ter 4 episódios de dengue. E à medida que passa um episódio e depois tem um segundo, a tendência é um aumento da gravidade, né? De ter as formas graves que necessita de hospitalização e que leva a uma morte anual no mundo todo de em torno de 50 a 100 mil mortes por ano, né? Com quase 1 milhão de hospitalizações a um custo astronômico, porque as pessoas vão para a CTI, onde o tratamento diário é muito maior, 100 vezes mais do que um tratamento clínico hospitalar normal e 1000 vezes mais caro do que o tratamento ambulatorial. Mas além do dengue, nós temos o chikungunya, que é outra virose, a malária, a esquistossomose, a doença de Chagas, as leishmanioses. Eu digo as leishmanioses porque nós temos vários tipos de leishmaniose também. Temos a cutâneo mucosa e a visceral. E outras doenças com menor impacto para a sociedade, mas que também são negligenciadas porque nós não temos drogas, temos poucos métodos diagnósticos, não temos um tratamento eficaz. Por exemplo, para você ter uma ideia, até hoje, o tratamento da leishmaniose ainda é baseado na descoberta original
de Gaspar Viana, que foi quem descreveu as leishmanioses no Brasil. Então, é uma situação complicada. A doença de Chagas também, as bases do tratamento da doença de Chagas continuam quase que as mesmas, quase inalteradas, que foi determinada por Carlos Chagas quando descreveu a doença. Quer dizer, a gente está falando aí do século passado, né? Exatamente. No início do século passado, é bom lembrar. Na década de 20 foi que Carlos Chagas descreveu a doença de Chagas em Minas Gerais e Gaspar Viana fez o mesmo na década de 20 também sobre as leishmanioses. Então, nós não temos investimento, eles não se interessam em desenvolver drogas porque sabem que são países pobres, populações pobres que vão fazer uso, ao contrário de doenças que ocorrem muito mais na população em geral, mas principalmente nos países ricos, como diabetes, hipertensão e outras doenças, como doença reumática, artrite reumatoide, doenças autoimunes, que são menos prevalentes do que as doenças negligenciadas, mas para essas nós temos drogas, temos anticorpos monoclonais, temos o que há de mais moderno em métodos diagnósticos e em terapêutica. Por quê? Porque sabe que essas populações têm dinheiro para comprar a medicação e fazer o seu tratamento, que dura a vida toda. Então, o investimento é tranquilo. Ao passo que para as doenças negligenciadas nós não temos esse investimento, porque não traz o lucro maior, que é o que a indústria quer. Vamos agora falar um pouquinho de avanços, doutor Pedro, mas agora que podem trazer impactos aos brasileiros diagnosticados com a doença de Chagas. Uma pesquisa de cientistas do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, São Paulo, abre caminho para o desenvolvimento de remédios mais eficazes e com menos efeitos colaterais para a doença de Chagas. Vamos acompanhar. A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, cujo principal vetor é o inseto barbeiro contaminado. Pode ser causada tanto pela picada ou pelo consumo de alimentos contaminados pelas fezes do inseto. E ao entrar no organismo, ele vai inicialmente entrar na circulação sanguínea, mas ele vai depois se alojar na musculatura do coração e do trato digestivo, né? Principalmente esôfago e o colo. A doença pode trazer sérias complicações e seus sintomas aparecem em duas fases, aguda e crônica. Então, passa por um período indeterminado em que não existem sintomas, mas boa parte das pessoas que estão infectadas ao longo dos anos vai acabar desenvolvendo sintomas como insuficiência cardíaca ou dificuldades de alimentação, né, por conta do aumento do esôfago e da musculatura do trato digestivo. Atualmente só existe um medicamento que é recomendado para o tratamento da doença de Chagas e sua principal eficácia é na forma inicial da doença. A nova pesquisa deve ajudar no tratamento da maioria dos pacientes, que só recebem o diagnóstico quando já estão na fase crônica. Então, a pesquisa realizada na LNBio visa desenvolver, encontrar moléculas, medicamentos que possam eliminar o trypanosoma quando ele está dentro das células do coração ou do trato digestivo. A gente tem um estudo, um ensaio que é in vitro, em laboratório, que a gente consegue avaliar se as moléculas, se os candidatos a fármacos são capazes de entrar na célula do coração e uma vez lá dentro são capazes de eliminar o trypanosoma. Então, com esse tipo de instrumental, a gente conseguiu então testar milhares de moléculas diferentes e selecionar aquelas que são as mais promissoras para o controle do trypanosoma uma vez dentro da célula do hospedeiro. O senhor acredita, então, que resultados promissores podem, no futuro próximo, dar mais qualidade de vida para quem tem a doença em estágio já crônico?
Sim, é preciso fazer o que está sendo feito e que se mostrou aí no Cinepem, que há capacidade de se buscar alternativas de drogas que já existem no mercado e que possam ser estudadas para determinar se uma droga que é usada para outra finalidade para a qual ela foi liberada, se tem um efeito secundário que seja benéfico para determinadas doenças. Isso tem sido feito muito para a Covid, foi feito para o Zika, e agora está se fazendo e com resultados promissores, como foi mostrado na reportagem dos avanços, para a doença de Chagas. Isso é muito bom, porque o paciente com a fase aguda, mesmo com as dificuldades de só ter uma droga disponível, né, nós conseguimos fazer o tratamento e levar a cura do paciente. Mas o paciente, na forma crônica, na fase crônica da doença, não existe nenhuma droga liberada, o que dificulta a sobrevida do paciente. Nós precisamos que os países tenham consciência de que não podem depender da indústria farmacêutica. Eles têm que investir na sua nobreza de fazer pesquisa, ciência e inovação para desenvolver, então, fármacos e vacinas para o bem-estar da população em geral. Era isso que eu queria dizer. Este ano vamos ter eleição, então esperamos que os candidatos possam investir e se comprometer com a ciência, saúde, educação e saneamento. Excelente reflexão, doutor Pedro. Excelente reflexão para a gente finalizar esse primeiro bloco. Muito obrigada. E o Viver Melhor agora faz um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta o programa com a cientista social e especialista em assuntos humanitários do Médicos Sem Fronteiras, Vitória Ramos. Até já. Viver Melhor está de volta. O desemprego acentuado com a pandemia e a queda no poder de compra do brasileiro agravaram a desigualdade social e a fome no país. A população abaixo da linha da pobreza triplicou e, segundo o IBGE, atingiu 27 milhões de brasileiros. Números que tendem a impactar diretamente nas chamadas doenças tropicais negligenciadas. Sobre esse assunto, eu volto a conversar agora, neste segundo bloco, com a cientista social internacionalista e gerente de advocacy e assuntos humanitários do Médicos Sem Fronteiras, a Vitória Ramos. Olá, Vitória, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Olá, Rafaela, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite. Bom, aqui na abertura eu fiz a conexão com o atual contexto em que vivemos, né? A situação de pobreza, a economia do país, tudo isso a gente viveu uma reviravolta nos últimos anos em virtude da pandemia. E agora, na sua avaliação, sua experiência no combate a doenças negligenciadas, esse impacto pode, digamos assim, piorar a situação dessas pessoas que já aguardam investimento há muito tempo? Isso claramente vai impactar no acesso à saúde que elas têm, e no tipo de doença também que elas podem adquirir, considerando que muitas dessas doenças negligenciadas, elas estão diretamente relacionadas, por exemplo, à situação do saneamento básico ou à alimentação dessas pessoas, né? Então, conforme essas pessoas estão numa situação de pobreza maior, é claro que essa situação de saúde pública ela é muito agravada. E aí, me conta um pouquinho, você está há quanto tempo no Médicos Sem Fronteiras? E, com base na sua experiência, essas pessoas, elas estão ali quase que largadas à própria sorte. A gente fala de saneamento, não tem água potável, não tem dinheiro para comida. E aí vira esse contexto que nós temos, os dados indicam, né, que essas doenças negligenciadas, elas são responsáveis por 500 mil mortes por ano no mundo. É claro, mas aqui no Brasil o número é altíssimo também. O que te chama mais atenção na vulnerabilidade quando você chega a campo e vê, compartilha histórias, dificuldades? É engraçado porque quando a gente fala de doenças negligenciadas, muita gente pensa que são doenças raras, né? Doenças que afetam pouquíssimas pessoas, mas não necessariamente. Na verdade, doenças raras são outro tipo de doença, né? Essas doenças negligenciadas, elas afetam mais de 1,7 bilhão de pessoas no mundo.
o que é aí, né, mais de um sexto da população mundial, mas em geral são populações em lugares muito precários, né, lugares onde a minha organização, Médicos Sem Fronteiras, atua muitas vezes há mais de 20, 30 anos. Né? Médicos Sem Fronteiras é uma organização médico-humanitária que atua em mais de 70 países no mundo em situações de catástrofes humanitárias, que podem ser desde desastres socioambientais ou situações prolongadas de crises, né, de um estado falido, de conflito, onde as pessoas não têm nenhum acesso à saúde, né? Não tem nenhum acesso ao hospital, ao posto de saúde. Então, Médicos Sem Fronteiras está nesses lugares levando esses cuidados de saúde a essas populações. E, naturalmente, né, a gente vê uma série dessas doenças que são consideradas doenças negligenciadas, e essas doenças elas variam muito, né? A gente tem uma lista da Organização Mundial da Saúde de cerca de 20 doenças, que ela é uma lista flexível, que a gente, inclusive, enquanto Médicos Sem Fronteiras, a gente, às vezes, luta para incluir novas doenças, que a gente vê como negligenciadas, né, em campo, né, no território, e que sequer são faladas, né, nas políticas internacionais. Então, Médicos Sem Fronteiras há mais de 30 anos trabalha com uma série de doenças negligenciadas em países da África, na Ásia, da América Latina. E a gente está falando de leishmaniose, a gente está falando de doença de Chagas, a gente está falando da doença do sono, são uma das principais doenças que a gente trabalha. E a gente está falando também, por exemplo, do envenenamento por picada de cobra, né, que mata mais de 100 mil pessoas por ano, não era considerada uma doença negligenciada até ano retrasado, se eu não me engano, e depois de muita pressão internacional que a gente fez, ela entrou para essa lista das doenças negligenciadas, né? Entendendo que essas pessoas morrem pela total negligência mesmo de não haver o acesso a um simples soro antiofídico, que nem as farmacêuticas não querem mais produzir, porque é uma coisa que não é nada rentável, né? Afinal de contas, é algo que afeta pessoas pobres em países pouco desenvolvidos, e que gera muito pouco lucro para elas, né? Então, a gente também trabalha com uma doença que muito pouco a gente conhece, que nem é considerada uma doença negligenciada, que chama NOMA. É uma doença que a gente trabalha especialmente na Nigéria, que é uma doença extremamente cruel, que pode matar nas primeiras semanas, doença infecciosa que tá como se fosse uma ferida assim na boca, e ela vai comendo o tecido facial, e ela é uma doença extremamente estigmatizada, né? E pouquíssimo falada. Então, é uma doença que a gente também está tentando chamar atenção. A gente trabalha desde 2014 na Nigéria com pessoas afetadas por essa doença, especialmente crianças que são afetadas, e a gente está tentando também trabalhar para que ela seja entendida como uma doença negligenciada, né? Você está falando desse trabalho do Médicos Sem Fronteiras, né, para inclusão de doenças. O que isso significa na prática, quando o Estado ou a OMS o governo reconhece oficialmente essa doença? Isso significa mais pesquisas, visibilidade para essa causa? Então, esse é justamente o meu trabalho especificamente, né? Então, quando a gente fala em incluir, por exemplo, uma doença na lista da OMS, não é um mero capricho, né? É que esse tipo de inclusão, esse tipo de política, ele vai gerar não só a visibilidade para aquele tema, mas compromissos dos governos, das instituições multilaterais, das organizações, em combater aquele problema de saúde pública, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, da doença de Chagas, que é uma doença que foi descoberta no Brasil, que é uma doença que tem uma história extremamente importante para o povo brasileiro, uma doença descoberta por Carlos Chagas há mais de 100 anos atrás, e é uma doença que é uma doença silenciosa, que ela ainda afeta milhões de brasileiros, e aí a gente não sabe se são 2, 5 milhões de brasileiros, porque justamente por ser negligenciada a gente não tem os dados corretos, né? E é uma doença que a gente enfrentou a transmissão dessa doença de forma muito eficaz nos anos 90, ali, início dos anos 2000. Porém, as pessoas que foram infectadas com essa doença, a maioria delas detém essa doença crônica, elas nem sabem, né? Elas sequer sabem porque nunca foram diagnosticadas. E aí, o que a gente faz, então? A gente trabalha pressionando o governo, o Ministério da Saúde, trabalhando junto com os governos locais e o Ministério da Saúde, para desenvolver políticas mais eficazes de enfrentamento dessa doença, né? No caso da doença de Chagas, Médicos Sem Fronteiras trabalhou mais de 30 anos diagnosticando e tratando mais de 100 mil pessoas no mundo. E a gente comprovou que é possível você diagnosticar e tratar Chagas na atenção básica, na atenção primária de saúde, coisa que não acontecia em nenhum lugar do mundo, porque acaba que muito pouca gente sabe
muito poucos profissionais de saúde sabem identificar e tratar ali no posto de saúde. Então, acabava que as pessoas tinham que se deslocar para um centro urbano, para uma Fiocruz, né, para poder ser tratada de uma forma que ela poderia ser tratada do lado da casa dela, né? E a gente veio trabalhando com o Ministério para impulsionar isso. A gente conseguiu que no Brasil, por exemplo, através desse trabalho de pressão, junto com outros parceiros, conseguiu publicar o primeiro protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para Chagas. E eu acho que uma das coisas mais interessantes é que o próprio governo brasileiro conseguiu criar, dentro da OMS, propôs e conseguiu criar o Dia Mundial de Chagas, que comemora-se no dia 14 de abril, foi o dia que Carlos Chagas descobriu a doença. E o que a gente quer com o Dia Mundial de Chagas? Não é só criar um dia, mas é um compromisso que o governo tem, todo 14 de abril, de anunciar metas, anunciar objetivos, anunciar políticas para enfrentar essa doença, para olhar para as pessoas afetadas por Chagas. E é isso que a gente vê que já vem acontecendo desde que teve a criação desse Dia Mundial, né? Então, um exemplo, né, de como visibilidade pode gerar recurso, orçamento, política para enfrentar essa doença. Você falou de data, né? Nós temos também agora, em janeiro, 30 de janeiro, celebra o Dia Mundial para Doenças Tropicais Negligenciadas. Quer dizer, de novo, a importância da gente dar visibilidade ao tema, informar a população e conseguir, talvez, sensibilizar. É super importante comemorar esse dia, porque a gente está falando de um problema que ele tem que ser enfrentado de diversos níveis, né? E a gente está falando de muitas dessas doenças que podem ser enfrentadas através da prevenção. E a prevenção ela se faz desde, né, compromissos governamentais, né, de, vamos supor, matar os mosquitos, como também ensinar nas escolas, né? A educação e a informação é extremamente importante para enfrentar muitas dessas doenças. Então, essa data do dia 30 é importante para a gente conscientizar as pessoas normais, né? Nós, na sociedade, que também não sabemos que existem essas doenças, existe essa problemática, e os próprios profissionais de saúde, que muitas vezes também nem têm mais essas disciplinas nas suas formações, né? Então, a gente tem uma formação médica, né? Uma formação de profissional de saúde muitas vezes orientada pelas doenças, pelos problemas de saúde pública do norte global, que a gente chama, né? Dos Estados Unidos, da Europa, e a gente esquece as doenças que afetam o nosso próprio país, né? Que são endêmicas aqui. Então, acho que lembrar também a sociedade científica, lembrar os estudantes dos profissionais de saúde dessas doenças, como que você diagnostica, como você trata, é extremamente importante. E a gente também chama a indústria farmacêutica para o compromisso com essas doenças, com essas pessoas, né, em produzir novas ferramentas diagnósticas, novos tratamentos, em diminuir o preço dos tratamentos também, que às vezes são extremamente inacessíveis, né, desenvolver novas tecnologias, né, mais interessantes que possam diagnosticar mais rápido essas doenças, né, como, por exemplo, testes rápidos que podem ser utilizados, não precisa de um laboratório, né, porque muitas vezes você está num lugar tão precário, você não tem um laboratório, se você precisar de um teste de laboratório para identificar, você já dificulta muito, né, você encontrar essas pessoas, essas doenças. Então, a gente está falando desde testes até vacinas. Eu acho que Covid é um exemplo impressionantíssimo, né, de o que a gente consegue desenvolver de tecnologia quando a gente quer, quando há interesse, né? Vitória, para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho também sobre o papel da sociedade, de cada um de nós, no que se refere ao estigma, né, relacionado às pessoas que são diagnosticadas com a doença. Eu conversei no primeiro bloco, nós exibimos uma reportagem, uma paciente, a Patrícia, que ela tem hanseníase e ela, além das dores, toda a dificuldade enfrentada pela doença, ela disse para mim que esse ponto assim do estigma foi o que mais doeu. Realmente, estigma é uma coisa que vem da ignorância, né? A gente está falando de doenças que são doenças que a gente ouve pouco, fala pouco, então obviamente vai produzir muito estigma porque as pessoas não sabem, né? E a gente tem que enfrentar isso com a informação mesmo, né? Então, o investimento em comunicação e informação é extremamente importante para enfrentar esses estigmas, e isso entra também na luta pela visibilidade, né? A gente tem aqui no Brasil uma iniciativa que eu acho belíssima, que é o Fórum de Enfrentamento de Doenças Negligenciadas Tropicais, que congrega associações de pessoas afetadas por algumas dessas doenças no país inteiro, né? Que se reúnem a cada ano, inclusive, normalmente junto com o Congresso de Medicina Tropical também,
e que estão lutando, né, por melhores políticas. Então, são pessoas que são afetadas por essas doenças e elas mesmas estão falando o que elas querem, como elas querem que isso seja enfrentado, né? E eu acho que é muito importante organizações como a minha, né, e todos nós, darmos voz, darmos esse espaço para essas pessoas usarem suas vozes e dizerem como é a melhor forma de enfrentar e de solidarizar com pessoas que estão passando por isso, né? Sejam elas mesmas pessoas que estão com a doença ou que são familiares que enfrentam junto essa doença. Então, eu acho que potencializar esse tipo de voz, né, esse tipo de iniciativa, muitas vezes local, é uma forma muito bonita também da gente estar conhecendo, valorizando, empoderando essas pessoas também para enfrentar de forma mais adequada esses desafios. Maravilha! Vitória Ramos, cientista social internacionalista do Médicos Sem Fronteiras Brasil. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Obrigada, Rafaela. O prazer foi todo meu. Estamos à disposição. Obrigada, até a próxima. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa. Eu te espero. Até lá.